Olá, sejam muito bem-vindos a esse projeto YouTube Resgatando Vozes. Aqui você encontra sempre uma mensagem de inspiração, de inovação, para que você que está precisando se alinhar na vida ou com relação a conhecer melhor sobre os princípios da espiritualidade e como você alinhar a espiritualidade com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu lado pessoal. Aqui você encontra cada dia um conteúdo que vai fazer parte e ressoar com seu coração. Então, você que não é inscrito, convido a fazer parte aqui do nosso canal, dessa comunidade de luz, que esse projeto é da luz e que eu trago Resgatando Vozes. Então, se inscreva, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam ser abençoadas. E hoje eu vou trazer essa convidada, que ela é brilho, só de chegar. Ela é uma pessoa carinhosa, ela é uma pessoa que encanta e onde ela está, ela também contribui. E é por isso que ela está aqui, porque essa voz ela precisa ser ouvida e você que está nos assistindo, com certeza vai receber muitas informações e que pode sim transformar a sua vida. Tá aqui a nossa amiga Viviane Pedon, seja muito bem-vinda, meu amor. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. A felicidade é nossa, esse cantinho já estava te esperando. E é isso, é hoje você trazer sua história, o resgate aí das suas origens e que tanto me abrilhantam e eu quero que você traga aqui também para o projeto, para esse podcast, o seu melhor, porque eu a vejo e eu quero também que você se veja aqui como essa fonte tão inspiradora para as pessoas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Adri. Então, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Viviane Pedon, eu sou filha do Luiz e da Neuza, irmã da Vanessa, mãe do Luiz Fernando. Me tornei mãe aos 26 anos e foi uma virada de chave assim na minha vida, né? Sou sagitariana, né, de temperamento sanguíneo, então é essa alegria de viver, esse entusiasmo, mas eu sou uma pessoa que sempre eu tô em busca de mais, né? Eu acho que é uma coisa assim bem do sagitariano nato, né? Pra gente, não que nós não sejamos pessoas insatisfeitas, não é isso, mas sempre a gente não consegue viver na monotonia, né? Sim. O sagitariano, ele sempre tá explorando espaços diversos. Exatamente, é aquela busca inconstante, né, a gente quer conhecer, a curiosidade, né? Então isso é muito bacana. Então, falando um pouquinho assim de mim, desde criança, eu sempre fui uma criança muito alegre, eu tive uma infância assim maravilhosa, uma adolescência também. Não dei muito trabalho, não, acho que só um pouquinho. E aos 26 anos, né, que nem eu disse, eu me tornei mãe do Luiz. E nessa época foi onde aconteceram, eu acho que um marco na minha vida. Foi depois da maternidade. Por quê? Antes, não que eu fosse uma pessoa que eu não levasse a vida a sério. Mas assim, deixa a vida me levar e vamos, né? E depois da maternidade do Luiz, eu comecei a pensar em muitas coisas. Em ter uma faculdade, eu já tinha, né, feito técnico de administração, quando me tornei mãe, já tinha 26 anos. Em 2006 nasceu o Luiz, mas eu não tinha se ia. achado ainda. Não, eu ia, sempre trabalhei, né? Sempre fui muito dedicada, esforçada no trabalho. Comunicativa. Sim, sempre trabalhei com o público, mas eu comecei assim a perceber que eu poderia entregar mais. Sim. Então, acho que veio isso de mim. Eu trabalhei sempre muito no operacional. E depois da maternidade, eu comecei a ter muita dificuldade com isso. Eu vou explicar melhor para vocês. Eu era motorista de ônibus, coletivo de passageiros, porque meu pai já era motorista de ônibus, então... Aí você cresceu no ambiente, uma sagitariana fala, não, eu posso, com 15 e eu vou. Com 15 anos, eu já tinha aquela vontade, eu quero dirigir. Eu não via a hora de tirar minha CNH. Eu acho que os 18 anos foi, assim, a idade que eu mais esperava. Não, preciso completar 18 anos para tirar a minha CNH. E com o objetivo de fazer igual papai. De igual motorista lá dos ônibus. Isso. Na verdade, assim, eu queria dirigir qualquer coisa, né? Eu falei, não, gente, eu preciso aprender a dirigir. Enfim, aí eu sempre trabalhei no operacional, só que depois a gente no começo era tudo muito tranquilo. Então eu era jovem, então tudo estava bom, o horário às vezes era muito puxado, né? Mas
a gente é jovem, o corpo aguenta, dá tudo certo. É. Só que foi chegando uma época, principalmente quando o Fernando estava na escolinha. Tinha reuniões na escola, e isso começou a me afetar, porque eu nunca podia estar. Então, assim, agradeço muito a minha família, porque eles me ajudaram muito. Assim, na verdade, eles me ajudam desde sempre. Desde sempre. Mas com a criação do Fernando, eu acho que foi a parte principal. Então, eu levava o Luiz para a escola, aí ou minha mãe ia buscar, ou meu pai ia buscar. Eles se revezavam para poderem me ajudar. Tá. E eu vi que, às vezes, tinha uma festinha, alguma coisa, eu estava trabalhando, tinha que ficar terceirizando isso. E eu falei, gente, a mãe do Luiz sou eu, né? E você sentia falta Sentia disso. muita falta. E eu via também algumas dificuldades que as pessoas que trabalhavam ali comigo tinham. Então, eu sempre tive vontade de estar do outro lado. Né? Eu falei, de repente, eu estando aqui, eu não posso ajudar tanto eles, né, do que se eu tivesse do outro lado. Né? O outro lado seria a área administrativa, de uma forma de estar envolvida com questões, com projetos, porque eu me sentia, acredito que a maioria das pessoas que ali trabalhavam comigo, não por conta da empresa, mas por conta do sistema mesmo. Até hoje, né? Hoje o motorista de transporte em geral, não só do coletivo, quanto motorista de transporte de cargas, é uma profissão que ela não é muito vista. Não. Né? Então, assim, hoje não se dá o valor merecido, né? Não que as pessoas não dêem o valor, né? Porque ainda eu brinco onde eu trabalho, eu falei, gente, o motorista é um diamante. Porque sem o motorista hoje em qualquer empresa, a empresa, ela a logística não funciona. O mundo se move pelo transporte, O mundo né? se move e as pessoas se moldaram. Sim. Porque que nem eu. Eu, na época, meu pai era motorista, eu me tornei motorista. Hoje em dia, meu filho não é motorista e não pretende Você vai ser contar motorista. aqui isso. Porque a faculdade hoje é mais acessível do que a minha época, graças a Deus, né? Sim, Temos esse sim. marco maravilhoso. Então, eu vejo que as pessoas, as gerações, né, foram se moldando e tem essa oportunidade de um curso superior. Então, ninguém quer ser mais motorista. Ah, eu vou lá acordar de madrugada, eu vou... Só quem gosta mesmo, né? Porque quem ama a profissão, não importa o que seja que a pessoa vai. Ela vai. Mas a gente perdeu muito isso, né? Porque antes, o que nem no caminhão. O pai é caminhoneiro, o filho já cresce ali, ele vai ser caminhoneiro. Hoje não. Hoje, por conta dessas facilidades de cursar uma faculdade, as pessoas querem ter um emprego mais tranquilo. E também não julgo por isso, porque foi a troca que eu acabei fazendo. Sim. Então, a gente perdeu muito isso, por conta também dessa desvalorização do motorista. Enfim, aí eu falei, gente, eu preciso mudar isso. Aí fui fazer, eu já tinha, né, a formação em administração, mas eu queria ir na parte de educação, porque eu via também que a profissão também era um pouco rebelde. Assim, não tinha, mas por quê? Não tinham treinamentos específicos na época, que nem hoje a gente tem. Hoje a coisa se modernizou assim de uma forma absurda, mas na época não tinha. Era só aqueles treinamentos basiquinhos ali da CNH e fazia um curso ou outro, que nem para dirigir um ônibus, né? E isso não mudou. Mas a pessoa tinha que ter a categoria D ou E e fazer aquele curso de transporte coletivo. O motorista de caminhão faz o MOP, né? Que é de cargas perigosas. E se finalizava aí você por ali. foi tocada com a sua sensibilidade, falando, peraí, tá faltando algo aqui. Vamos dar mais para esse povo, porque às vezes eles não têm um conhecimento porque não é dado. Aí eu falei, agora é a minha oportunidade. Fui fazer pedagogia na época, me formei e me voltei a cursos especializados para motorista. Então, hoje eu aplico palestras, né, na empresa que eu trabalho, em outras empresas que me convidam também. Que também é uma empresa de transporte, Isso, hoje eu trabalho numa empresa de transferência de cargas, de logística. E já está na parte administrativa. Isso, hoje eu já tenho... Então, você está trazendo a sua experiência, como também foi motorista, e agora, na parte administrativa, você está trazendo também a tua habilidade da comunicação, porque você é muito expressiva. Isso, só que ainda não deixei totalmente operacional, porque eu brinco que um pezinho na operação, a gente é operacional a vida toda. Aí, eu trabalhava numa outra empresa na época, aí estava com essas dificuldades de horário. Eu falei, gente, até a dificuldade tão simples, básica, de usar um banheiro, para a mulher é mais complicado. Então, assim, eu acho que as mulheres motoristas, né, elas teriam que ter um olhar diferenciado. Era isso que me chamava atenção. Porque o homem, ele é mais desenrolado. Então, ele vai ali no banheiro, em qualquer lugar, e eu ficava olhando, falei, gente... o homem se adequa. Assim, a mulher era tão cuidada. Na minha época, quando eu comecei a dirigir o ônibus, eram pouquíssimas mulheres. Aí eu ficava pensando, mas por que não tem mais mulheres? O serviço, tipo, tem uma remuneração boa, não é uma coisa assim, né,
não é um trabalho ruim, mas eu ficava vendo, falei, às vezes as pessoas sentiam essa dificuldade. Poxa, eu vou virar motorista, mas como que eu vou fazer? Gente, coisas básicas, que na época não era muito difícil. E aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o ou meu pelo universo aqui feminino. Exatamente, sempre buscando, né, Sim. E também, falando no feminino, eu acho que eu me perdi um pouco do meu feminino. Por trabalhar muito no operacional, parece que o masculino, ele se destacava mais. Quando é que você teve essa consciência que o seu masculino destacou mais que o feminino? E como você lidou com esse desequilíbrio? Foi quando eu entrei para administrativo, quando foi essa virada de chave. Porque, às vezes, eu não sabia me portar como eu deveria. Porque eu era acostumada muito na operação. E, assim, falava muito alto. Eu lembro que ainda as pessoas brincavam comigo. Nossa, ainda bem que você tem ponto e vírgula. Porque eu falava muito rápido, era uma ansiedade imensa. Mas era pelo convívio que eu tinha diário. Uhum. Então, quando eu fui para o administrativo, principalmente nas palestras... Gente, eu fico lembrando hoje das minhas primeiras palestras. Era aquela coisa... corrida. Hoje não, já são palestras mais calmas, mais voltadas assim mesmo à educação. E no começo, lógico, tudo que a gente está começando não é perfeito. Mas eu tinha muita dificuldade. Às vezes até de uma roupa, Dri. Sabe? Porque quando eu ia trabalhar, gente, era o básico ali. Mas eu acho que todas as mulheres são assim. Gente, mas eu acho que no meu caso era diferente, porque eu lembro, quando a pessoa trabalha, eu vejo hoje no administrativo, eu tenho uma reunião, eu quero pôr uma sandália, um sapato, uma blusa bonita. E antes eu não tinha isso. Então, assim, era uma calça jeans, a camisa da empresa, um tênis e vamos. E eu falei, gente, eu queria ser uma pessoa assim, vista, né? Eu falei, vou fazer minhas palestras. Aí quando eu olhava, eu falei, meu Deus do céu, como que eu tô vestida? Aí foi dando esses... Lógico, com o tempo... Você vai se aperfeiçoando, vai se conhecendo mais, né? Não era de... Até hoje, assim, eu não gosto muito de maquiagem. Mas quando eu tenho eventos, assim, eu tenho esse cuidado de um brinco bonito, né? Vejo coisas que eu não... Era o relógio e vamos, gente. Porque o relógio pra não perder a hora. Sim. Então, aí eu me perdi do meu feminino. E depois que eu passei... Olha só, né? O que o trabalho acaba dando pra gente. Que eu vi outras pessoas e eu admirava. Falei, olha que mulher bonita, né? Sim, você já tinha essa bracelete. visão. E eu falei, tipo, queria ser uma pessoa, né, que quando chegasse nos lugares, eu fosse vista assim, eu tivesse credibilidade. Então, eu acho que da forma que eu era antes, às vezes eu tinha ali o conteúdo, mas eu não passava uma credibilidade. E hoje as pessoas, muita gente ainda implicam com isso. Não, a gente tem que ser do jeito que a gente é. Gente, a gente tem que ser, lógico, a nossa essência. Mas eu acho que... Tem que equilibrar. Tem que equilibrar e postura. Tem que ter uma postura e é uma busca. Sim. Então, se eu quero ser vista... Eu tenho que ser bem vista, né? Com certeza. E eu tenho que passar credibilidade, porque eu não posso chegar lá de qualquer jeito que as pessoas vão me olhar e falar, meu Deus, né? Será que ela tem essa credibilidade? Ela tem essas informações todas que ela fala? E isso que foi o bacana, porque aí eu comecei a mudar, comecei a me amar. Eu acho que eu não tinha esse amor mesmo por mim, assim. Até não que eu não me amasse, mas aflorou. Mas aflorou. Aflorou. E você se deu bem com isso na hora que você tomou essa consciência, você viu isso, falou, dá pra eu mudar. Não, foi um caos. Foi um caos? Traz esse caos que eu amo. Foi um caos, gente. Eu me pintar, assim, né, me maquiava, eu falei, meu Deus, tô muito feia. Aí arrancava aquilo e tirava, e eu achava que... na verdade, eu não me aceitava daquela forma. Eu acho que o que pesou mais, eu acho que o nosso próprio julgamento. Não era ninguém me julgando, era eu, a Viviane, me julgando. Eu falava, não, gente, isso não é pra mim. Sabe aquela coisa de se aceitar? Não preciso disso, porque vou passar uma... Eu tinha medo de passar uma imagem que não era minha. Tipo, eu achava que a maquiagem, aquilo tudo, não era a Viviane. Sim. Aí, com o tempo, né? Aí a gente vai falar da constelação familiar, do direito sistêmico, né? Que a gente vai chegar nessa parte. Foi onde eu falei, não, a Viviane, ela merece isso. Eu não me sentia merecedora. A Viviane é um brilho. Eu não me sentia merecedora. Então, eu achava, não, as pessoas têm... Sabe aquele bloqueio? Não, as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. E então, tinha sempre esse bloqueio. Hoje, não. Hoje, pra mim, já é mais leve. Então, lógico, a gente vai sair, a gente... Ai, gente, que roupa... Isso, mas é um falou. processo que você tá passando. Exatamente. Hoje é mais leve, mas é um processo que você vai trazer aqui. Como é que você... Da tomada da consciência para a leveza é um processo que a mulher, ela precisa se permitir, que é o que você está trazendo. Então, a gente precisa desse espaço permissor para que a gente consiga nos ver de forma natural. De eu chegar a fazer uma palestra, que a minha roupa esteja
natural. E não ficar, o que você falou, com o peso do julgamento e dos olhos críticos com relação a gente. Então, isso é um processo. O que você traz aqui pra gente no sentido de alguma mensagem, alguma sugestão de como que a mulher pode fazer isso com amor? Primeiramente, eu acho que assim, quando eu percebi que eu merecia, quando eu me tornei merecedora, tudo foi indo. Porque assim, às vezes entrava numa loja de roupa, via um blazer bonito, mas sabe assim, depois eu compro. Eu não me sentia merecedora. Então, às vezes, eu chegava a provar, Adri, roupas assim, falava, não preciso. Aí ia lá, comprava uma regatinha e saía feliz. Não é que eu saía triste, mas parecia que eu não merecia aquilo. A partir do momento que isso, né, que nem eu falo, foi um processo, muitas coisas aconteceram, mas que eu passei a entender que a Viviane merecia. Aí ninguém me segurou mais. Aí você pôs o brilho pra fora e cega quem quiser ser cegado. Se a pessoa não tá achando bonito, mas eu achando assim bonito mesmo. Tá ótimo. Mas do momento que eu me achei merecedora, eu acho que era a consciência. Na verdade, a maturidade que me faltava. Era me sentir merecedora. Não, é só pra gente trazer aqui, pra não perder o gancho. Maturidade. Eu acredito muito, confio, que a maturidade é que ergue o feminino. Exatamente. Né? E eu não era segura. Então, assim, eu colocava uma roupa, mas pra mim tava... Se alguém falasse qualquer coisa, já caiu o mundo. Aí a cara já mudava, Sim. Eu já ficava mal. Eu já cheguei para vários lugares com uma roupa que me incomodava, de não me sentir bem. Aí eu olhava outras pessoas. Olha para como a mente da gente né? Então, assim, às vezes, não tinha nada. Hoje eu vejo, né? Eu comento muito isso quando eu vou dar em palestras. Às vezes, a gente tá bem, mas da gente ficar olhando... É aquele velho ditado, o jardim do vizinho é mais verde que o meu. Então, às vezes, tinha uma pessoa com um vestido diferente. Aí, às vezes, a cabeça da gente acha que aquela pessoa tá melhor e você não tá. E olha que eu sou falante, eu sou uma pessoa onde eu chego, né? Que nem eu cheguei aqui de manhã e faz, né? Já conversando. E eu me sentia muito retraída, eu tinha vergonha de falar. Por medo de falar alguma coisa errada, por medo das pessoas me julgarem o que eu ia falar. Então, eu tinha muito medo de ser julgada, Adri. Então, às vezes, eu ia nos lugares, eu ficava quietinha. Você ver um vulcão quieto. E, vezes, mais ou menos isso. Exatamente. Às vezes, de ir num restaurante melhor com medo de, sabe assim, dar alguma gafe, de não... Porque não era meu mundo. O meu mundo era uma coisa mais simples. E quando Deus me deu isso, quem te criou te fez você pensar isso, que o mundo era uma coisa mais simples. E aí vem as crenças. Vem as crenças. Né, que a gente vai trazer aqui. Não é como a gente imagina. Nada. Principalmente pra mulher. Principalmente pro feminino. Eu vejo, eu falei, como homem, eu vejo em casa, né? Tem meu pai e meu filho, a gente vai sair pra algum lugar. Eu olho, eles estão prontos. Eu tenho 4 lá, só eu também de mulher. E ninguém julga. Ninguém julga. Não. Agora a gente tem Mas a maturidade. Eles já vêm com uma maturidade mais sólida. E a mulher não. A mulher, ela precisa se lapidar. Exatamente. Né? Porque nós somos mesmo uma energia mais sutil, uma energia que precisa de realmente mais pé no chão. Né? A gente vem com esse estereótipo que a gente é vulnerável, que a gente não consegue atingir tais objetivos, porque aí é muito masculino. E olha aí, você traz realmente a tua vida, que você desbravou uma oportunidade que era masculina e feminina, e ali você foi. E hoje você está trazendo, resgatando essa voz aqui da sua experiência enquanto Viviane. Olha que coisa linda! Você é uma mulher que pôde manifestar várias coisas e atividades que o masculino faz. E hoje você está trazendo aqui como um exemplo. Né? E como as pessoas precisam disso, dessa coragem e de se entender. Quanto mais passa o tempo, mais entender que elas podem tudo, Vivi. Exatamente, que nem hoje, né? Eu falei que eu ainda tenho um pé na operação, por quê? Hoje eu acompanho o motorista desde o momento da entrevista dele para a vaga até se chegar um caso de uma demissão. E eu faço o teste prático hoje nas carretas, no caminhão. E antes eu ia de qualquer jeito. Por quê? Quando eu tenho a parte, depois eu vou explicar a parte jurídica que eu faço, e tem a parte de operação. Aí eu ia, gente, vou, né? Porque eu vou ficar lá. Não, parei com isso.
Não é porque eu vou fazer teste prático que eu tenho que chegar lá toda descabelada, não. Vamos arrumar o cabelo, vamos. A Sim. gente usa a camiseta de treinamento, eu posso estar com tênis, mas eu tô com o cabelo penteado, eu tô com o meu Uhum. brinco, eu tô com o meu relógio, né? Porque eu sou assim, eu tenho uma imagem simples, eu não gosto de exageros, né? Mas você Não tem ali o seu feminino e sua tenho, autoridade. exatamente, eu deixava, não É era porque isso. esse era meu mal, não era porque eu estava ali fazendo um serviço braçal, de operação, de ficar, Sim. porque quando a gente vai fazer alguns treinamentos, né, eu fico em pé ali na carreta para Uhum. ajudar o motorista a fazer a Uhum. manobra. Primeiro eu faço a manobra, né, que ele tem que fazer, e depois eu fico acompanhando ali, dando toda a tratativa. Ó, você tem que virar a volante para cá, para lá. Querendo ou não, eu fico de pendurada num Sim, caminhão. sim. Mas eu falei, não é por isso que eu tenho que estar feia. Claro. Então, só que antes eu não tinha esse cuidado, Dri. Era o Mas é o masculino processo. que era muito pesado. Hoje não. Eu posso estar lá pendurada, mas Que escovada, bacana. linda, e tem que Isso. estar. E com seu potencial máximo, porque você aliou. É isso, o Eu seu consegui o masculino, que é a equilíbrio que sua eu não energia do tinha. seu pai, ali no seu campo, que te trouxe essa vivência. E aí, ao mesmo tempo, você foi se abrindo. Claro que foi um processo. De Você anos. de anos, né, que a constelação familiar te ajudou, e aí você veio e agora se encaixou de forma que flui, e você não se julga mais e nem também se vê apedrejada, vamos dizer assim. Exatamente, porque eu fui Com muito julgada devido a é, esse trabalho. Porque as pessoas falavam assim pra mim: "Nossa, mas você tem faculdade, você é motorista de ônibus. Mas que por que que você coisa, dirige um né. ônibus? Ai, por que que você não vai pra". Eu falei: "Não, o dia que for da vontade". E assim, eu não tinha maturidade, sempre fui uma pessoa de muita fé, mas eu não tinha disciplina na minha fé. Eu acho que isso que era eu acho que o marco, assim, de tudo, É, né, foi a maturidade, mas tem uma disciplina da fé. Porque se eu sim, me julgar como uma pessoa sem fé, eu não seria justa. é. Então eu sempre tive muita fé, mas eu não tinha disciplina na minha fé. Uhum. Então a gente ia É, levando. Depois do momento que eu entendi que eu tinha que amadurecer, porque eu era mãe, uhum. eu tinha que me posicionar e que eu Sim, estava em busca de uma oportunidade melhor também de sim, trabalho. É lógico, todo claro. mundo quer ganhar mais, Sim, né? Ser sua vista, independência na financeira. verdade, ser reconhecida, né? Eu É, acho muita gente se apega a salário. Eu falei, às vezes não é o salário, Dri, eu não, falo muito isso. É você ser reconhecida pelo que é, você faz. é. Porque eu ponho tanto carinho no que eu E faço, é gerar valor também para as né? E às pessoas. vezes, assim, um sorriso que a pessoa me dá, eu já É, entendi sim, que eu fui reconhecida. é. Então, eu acho que o intuito, a busca foi essa. Aí, quando eu falei, não, agora eu vou ter disciplina e eu vou ter maturidade. Agora conta aqui, como é que você fez essa disciplina? Meu Tem como filho você falar aqui? tem Maravilha, é Luiz o Luiz Fernando? Fernando. Agora o Luiz Fernando entrou no campo, agora eu Entrou no campo. gostei. Agora o Luiz Fernando que foi, eu acho que Tua inspiração. eu acho que Deus ele faz tudo certinho, né? O Luiz foi uma criança, né, que hoje ele é um jovem, né, de Aham, mas 19 pra anos. gente é sempre É criança. minha criança. E eu lembro quando eu levava ele nas missas, quando ele era menorzinho, gente, nem na igreja ele queria ficar. Eu falei, nossa, Fê, e hoje a gente mora na igreja É, você praticamente, né? vê. E ele foi, e isso, eu tinha, já estava no administrativo, eu já tinha, porque foi que nem eu falei no meio aí da nossa conversa, que onde pegou muito foi quando eram essas reuniões de escola, que aí eu falei, não, vou dar uma parada aqui, vou sair do operacional. Tive uma oportunidade para ser instrutora na empresa que eu trabalhava. Então, eu Nossa. passei de ser motorista de ônibus e passei a ser instrutora dos motoristas. Uhum. Aí, de lá, eu tive uma oportunidade dentro do RH dessa empresa e eu comecei Olha fazendo que uns treinamentos maravilha. teóricos lá também, Uhum. que eu acho que foi Uma sagitariana satisfeitíssima. satisfeitíssima. E eu tinha horários, porque mesmo que eu trabalhava CLT, mas eu tinha os finais de semana para ir Uhum. para o parque, fazer Sim. coisas de mãe mesmo, né? E antes eu não tinha, porque eu trabalhava de domingo em domingo, minha folga eram umas folgas assim totalmente Nossa. aleatória, né? E depois não, eu consegui, ó, aí já começou a disciplina. Já comecei a ter uma Porque disciplina. você começou a se valorizar. Comecei a me valorizar. Aí começou uma disciplina no trabalho. Eu já tinha os finais de semana Ó, que para estar bacana. com o Luiz Fernando. Aí eu falei assim, gente, eu vou fazer outra faculdade. Porque agora dá Olha, certo. que bacana. Aí falei, não, vou. E meu sonho era cursar direito. Meu sonho, desde adolescente. Mas por coisas da vida, na época que eu passei, fiz até o vestibular, tinha passado antes de fazer pedagogia. Só que eu pensei, gente, direito, para quem gosta do direito, você vai ter que estudar o resto da sua vida. Isso. Então, assim, eu vou ter que ler muito. Eu É. tinha que me disponibilizar. E eu não tinha tempo para isso. Eu não ia conseguir. Aí eu falei, não é a hora.
Aí eu falei, não, agora eu consigo. O Luiz estava um pouquinho maior. Eu falei, não, agora a gente vai dar para alinhar. E falei, vamos. Aí todo mundo, mas fazer direito. Porque as críticas, Assim, mais uma vez. sempre. Mas eu falei, olha, vou fazer. Se não der certo, a gente tranca, para. Mas Acabou pelo o menos assunto. eu tentei. Começou. Dri, deu certo. Lógico. E fui, aí consegui, né, a encaixar, que aí vem a parte boa. Cursando, eu lembro que eu estava no primeiro ano de faculdade, foi antes da pandemia, bem antes, eu acho que da pandemia. Foi a primeira turma de Direito Sistêmico, que é a OAB de São Bernardo, que foi a doutora Thelma, que é minha prima. Beijo, Thelma. Desde Thelma, que começou aí com o estudo do direito sistêmico. Aí um dia, começou na constelação familiar. Falei, gente, que é isso que esse povo tá falando? Mas a curiosidade da sagitariana. E eu tava assim, sabe? Fui nessa época, faço direito, não faço direito. Comecei a entrar nessas aulas, que no começo se falava mais de constelação familiar do que do direito sistêmico em si. Você vê, faz tempo, né? Faz tempo. Comecei a entender, comecei a gostar daquilo. Falei, gente, tem fundamento, tem lógica, eu posso agregar isso no meu trabalho. Mas não foi nesse momento, né? Porque eu fiquei com medinho ali, falei, não, vamos... É porque é muito novo. Um passo de cada vez. Primeiro você precisa colocar a experiência para você. Exatamente, eu tinha que viver aquilo. O sistêmico é isso, primeiro para você, para depois você entregar, né, ao trabalho ou que seja as suas experiências, porque o sistêmico é vivência. Exatamente, né? eu precisava viver. Sim. Se eu não vivesse aquilo, hoje eu não conseguiria... Aí fiz, né? Comecei a participar dos encontros, que eram online, por conta na pandemia também que a gente teve. Foi. Enfim, aí conheci aquilo, falei, gente, eu tô gostando. E as pessoas, ninguém julgava ninguém perguntava a profissão de ninguém. É assim, as pessoas estavam ali por amor ao sistêmico. Não era porque uma era advogada, porque a outra era motorista de ônibus, porque a outra era psicóloga. Não tinha julgamento. É isso que encanta o Tinha sistêmico. Tinha um acolhimento, exatamente. Aí comecei a fazer. Falei, não, gente, eu tô no caminho certo, eu vou cursar. Fui lá, fiz a matrícula da faculdade e foi indo. Aí começaram os encontros presenciais. Aí mudou, né, a comissão, né? Você assumiu. Isso. E eu participei do primeiro encontro, né? Lá Aí a Thelma foi também portaria colaboradora, coordenadora, né, do curso de estudos. De estudo que a gente continua até hoje, né? Peço que isso nunca acabe, só evolua. Aí comecei a conhecer Bert Helling, essas coisas todas. E no começo eu não vou mentir. Isso, eu comecei a ficar meio perdida. Falei, gente, o que essas mulheres estão falando? Essas coisas não... Mas é aos poucos, Dri. É assim mesmo. Eu ficava assustada e tinha coisa que eu concordava, tinha coisa que eu não entendia. Só que aí eu fazia a lição de casa. Às vezes eu acolhia aquilo pra mim e falei, não entendi, mas eu ficava quietinha, aí eu ia pesquisar. Sim. Então foi aos poucos, porque também as pessoas acham que é fácil. Gente, direito sistêmico não é fácil. Ainda mais quando, assim, não temos... nós estávamos ali no início, né, Dri? Então, não tinha muitas informações. E mexe com o mover da alma. Exatamente. Então, você precisa estar aberta. Se não você é não estiver mental. aberta, o direito sistêmico não é mental. Tanto é que nas minhas jornadas aí, de entrevistas, podcasts, né? Eu comecei a levar vídeos para provar para as pessoas, para quem estava me entrevistando, como que era o sistêmico. Porque não adianta você chegar e você falar de Bert Hellinger, do Sam Storch, do pensamento sistêmico, da consciência sistêmica, porque não vai absorver. Agora, você vê um vídeo de uma cliente falando do caso que foi trabalhado com direito sistêmico e profissionais que já também, como você, já se especializaram e já estão usando a técnica do direito sistêmico, aí a coisa flui, porque as pessoas entendem, porque elas estão vendo as pessoas comentarem e o resultado do trabalho. Exatamente. Nós não tínhamos resultados. A gente não tinha resultado. Então, assim, a gente é corajoso. Exatamente. A gente era fé e vontade. Porque a gente plantou e agora a gente está na colheita. Era que os livros, né? E eu lembro que no começo, eu acho que eu até comentei com você da faculdade, eu ia falar isso para os professores. Foi, e que tinha um professor seu que costurou, falou que não vai trazer. Não vai por essa linha, porque você não sabe nem o que você está falando. Eu falei, tá bom, dia de prova. Ai, como é gostoso viver. Exatamente. E as coisas foram fluindo, né? Aí eu fui a gente começou presencial, fazer aqueles... Eu falei, gente, aqui ninguém... Na verdade, eu acho que o carinho, que nem você falou, esse carinho que eu tenho pela comissão, esse carinho que eu tenho por vocês, doutora Verônica, amo. Beijo, Verônica. E assim, porque, gente, não tinha julgamento, tinha acolhimento. Eu acho que foi um dos
poucos lugares que eu fui na minha vida que eu nunca fui. Ninguém nunca nem perguntava nada. E Assim, Vivi, eu era acolhida. e Eu conta não era aqui, julgada. é o melhor café com bolo que tem, né? Ai, gente. Não, inimigos do fim. Eu lembro do Dr. Bertanho, acho que tipo, no nossos É o encontros. melhor. Esse povo não vai embora, não. A gente não tem fim. Nossa, Sim, não porque tem a gente fim. ficava até mais Porque de a gente 11 se horas. gosta. Era. Gente, Nas nossas práticas, muitas vezes a gente fazia, né? Movimento de constelação. saía de São Paulo, a gente pegava aquele É. trânsito feliz. Eu acho que eu nunca chegava Encontro num presencial. percurso tão feliz. Né? Às vezes chegava um pouquinho atrasado, porque eu pegava muito Ai, trânsito, fico tentava. feliz de saber. Mas, gente, chegava na felicidade com bolo, né? Porque café e bolo não tem Não como é. ser ruim, né? E- Mas assim, eu me sentia vista. Vocês me olhavam, eu via que era uma. Sabe, eu era vista como nunca tinha sido vista. Assim, a não ser pela minha mãe, né? Sim, Mas sabe assim, aquele pelo olhar de ali conforto, do né? conforto, mas você saiu né, da sua área de conforto e foi desbravar. E você vê Exatamente. como o sistêmico ele é lindo. Por Ele é quê? acolhedor. Porque ele acolhe e ele expande. A pessoa transforma qualquer ambiente com o sistêmico. Porque eu lembro, assim, né, nessa minha trajetória profissional, lógico, algumas vezes, né? Hoje eu sou reconhecida, graças a Deus, a empresa que eu trabalho, né, eu tenho muitos elogios, mas Que naquela época, lá atrás, não tinha isso. Então sempre era o julgamento. A gente vinha com alguma novidade, já, né, aquele julgamento. E lá não, eu cheguei, as pessoas sempre sorrindo. Lógico que já teve, né, Dri, constelações que nós fizemos lá, que acaba, né, a gente se emocionando, outras é um pouco pesada, né, pra pessoa, enfim. Mas, gente, no final, no olha, final, um sorriso vivem, só. gente, quem não conhece, Convite. conheçam. Um dia vamos fazer uma visita para nossa comissão, ou, né, pesquisem o que é constelação familiar, para quem não conhece. Direito sistêmico. Porque é só vivendo. Só vivendo. A pessoa ela precisa viver e Sim, conhecer. sim. Porque a gente explicando, a pessoa tem que viver. É. Pessoal, procurem. É isso que mesmo. mudou a minha vida. E você está sendo isso, você está sendo um relato vivo disso. E isso, para o Resgatando Vozes, isso é uma joia. Aí eu lembro, gente, é muito curioso. Aí onde entrou o Luiz Fernando. Aí entrei na faculdade, tô lá fazendo minha faculdade, já era da Comissão de Direito Sistêmico. Meu filho começou a fazer crisma. Né? Ele fez a catequese e o crisma junto. Aí eu lembro que eu ia levar ele e eu ficava lá esperando. Falei, gente, não leva esse menino voltar para casa e depois vim buscar ele de novo. Aí eu ficava por ali, o shopping é do lado da igreja, ia ali no shopping, né? Fazia alguma coisa, andava ali por perto e depois resgatava ele. Aí a catequista, Lu, beijo, falou assim, Luiz, sua mãe fica te esperando? Aí ele falava, fica. Será que ela não quer ir ajudar em alguma coisa? Pronto. Dri, eu comecei cortando papel na igreja. Olha que Ia maravilha. lá porque era alguma coisa que eu lembro que era um evento, acho que da festa junina, que ia ter próximo, e era cortando correio elegante. Uhum. Aí comecei fazendo lá os cartõezinhos, né? Que a gente colocava um docinho e entregava, o correio elegante de festa junina, que todo mundo conhece. Começou daí, nunca mais eu saí da igreja. Foi onde começou a minha disciplina. Porque eu falei, gente, Foi aí que começou a disciplina. Foi, porque eu já tinha conhecido o sistêmico, eu já estava encaminhada, aquelas minhas dúvidas, aquela confusão toda, acalmou quando eu entrei para a Comissão de Direito Sistêmico, aquele acolhimento. Eu acho que, na verdade, eu precisava acalmar meu coração. Isso. E foi aonde aconteceu. E disso, eu estava com o coração aberto. Sim. Então, quando veio esse convite, eu já estava tranquila. Eu não estava aquele turbilhão de, sabe, porque, na verdade, às vezes eu acho que a gente vive um barulho na cabeça da gente. Não é nem a gente. Às vezes eu posso estar quieta, mas minha cabeça pode estar ali a milhão. E graças a Deus, quando eu fui convidada lá para começar a ajudar na igreja, eu já estava calma. Porque eu já tinha, né, já tinha entendido a minha missão. Sim. Aí fui, aceitei sem compromisso nenhum, né? Eu falei, vamos lá ver o que... Aí eu descobri Deus. Não que eu não conhecesse, mas eu descobri que se eu não servisse, se eu não tivesse uma disciplina, ia ficar sabe que nem a gente fala uma ponta solta? Então assim, não era só... Aí comecei... Por conta, né? Todo mundo que é católico sabe disso, que quando o filho está na catequese, no crisma, você tem que acompanhar nas missas semanais, né? Dominical. Colocar em prática. Tem que pôr a disciplina, né? Aí o Luiz que me ensinou essa disciplina. Então eu tinha que acompanhar ele nas missas. Na verdade, eu fui acompanhando ele. Não era sobre a Viviane, foi sobre o Luiz essa época. E eu tô indo lá com o Luiz, uma missa, outra missa. Não, mas você não pode fazer parte da pastoral ou da comunicação. Fui parar lá na Pascom. Olha isso. E fui, vamos. Aí da Pascom, eu fui pra liturgia,
né? Porque eu gosto de falar para quem me conhece. Então, da liturgia, eu comecei a fazer aqueles pequenos comentários, né? A primeira e a segunda leitura, até que eu me tornei comentarista da missa. Olha, que Gente, parece que não, mas maravilha. eu morria de vergonha. Eu falei, Sério? não, assim, eu não tinha vergonha, eu tinha medo de falar errado, né? É aquela coisa, né? A gente Você se sempre julgando, se né? Falei, julgando. gente, essa igreja lotada, Mas meu ali você Deus. você recebia inspiração? Conta aqui, como é que era isso? Gente, quando você entra na missa, lá na igreja tem uma imagem gigantesca de Nossa Senhora de Fátima, né? Quando eu olhava para ela, eu falava, Nossa Senhora, passa na frente, porque eu sozinha não dou conta, não. E no final, lógico, tinha alguns errinhos, porque Sim, eu acho que para você ser uma excelente, como tudo na vida da gente, para a gente ter excelência, é a prática dele. é. Por mais que a gente fale bem, gente, na hora, você fica nervosa, né? Você tá ali, E faz né? parte também. Mas eu Só o julgamento que não faz parte. Não, e Isso que a gente sempre tem que tinha deixar de ladinho. Gente, e impressionante, né? Quando a gente quer estar no caminho certo, é onde começam as provações. Porque muita Nossa. gente acha que a gente começa ali a ter disciplina na vida religiosa, não importa a religião que seja, é a parte mais difícil. Sim. Porque eu lembro no começo, né, que eu comecei com os pequenos comentários, terminava, chegava alguém do meu lado. Nossa, da próxima lê mais devagar, você tá lendo muito rápido, as pessoas não vão entender. Aí eu respirava e ficava. Aí quando eu comecei a ser comentarista, olha, você continua rápido, olha, mas você tem que ter calma, você tá atropelando o padre. Gente, eu tô aprendendo. Sim, Enfim, né? claro. Então, assim, são coisas que às vezes o julgamento. Por isso que eu vejo hoje, muitas pessoas não Não acabam levam adiante. desistindo, porque se Aham. você não tiver, Dri, uma fé muito Sim. firme, você sai correndo. Né? Não, E e eu- saber o seu valor, que é que você trouxe no início. Exatamente, porque eu acho que muita gente também acaba não servindo numa igreja, numa congregação, ou enfim, aonde é que seja, por conta do julgamento. Do E julgamento. são das outras. Pessoas que não constroem nada. Exatamente, do acolhimento. A forma que eu fui acolhida no direito sistêmico, eu tô lá até hoje. Quantos É anos, Dri? verdade, nossa. Aí, às vezes, você vai numa igreja onde você espera tudo e você não tem nada. Por isso que eu sinto falta quando você não vai. É raro às vezes que você não Isso. vai, mas eu sinto, porque você é um elo ali da gente. Pode perceber, você sempre tem uma história, uma vivência que você contribui. E isso, para um membro novo que está chegando na nossa comissão, é muito importante. Porque eu acho que as pessoas pensam, se ela tá ali desde o começo, alguma coisa boa aconteceu na vida e dela. você vê como as nossas reuniões, elas são prósperas. Porque E produtiva. cada Sempre a gente reunião leva tem pra uma nossa diferença. semana. Exatamente. E agora a gente está trabalhando situações reais. Você vê, a gente fez sobre a violência doméstica, a gente fez sobre a questão realmente do que está por trás da violência. E olha quanta coisa que a gente contribui com a visão sistêmica. E a gente vivenciando, cara, a gente coloca as nossas mangas de fora ali e serve. É sobre isso. É o que você está trazendo. Nossa o missão servir. é essa. Não importa de qual maneira seja, mas você tem que fazer de coração. Aí comecei, né? Aí fui parar no apostolado da oração. Aí eu falei, meu Deus, eu precisando de oração, aprendi a interceder por outras pessoas. Mas você ali estava se Dri, vai abrindo o alimentando. caminho, sabe? Às vezes você passa numa pastoral, vai para uma outra. Porque a gente tem que se achar também. E tá tudo Claro, bem. Às vezes lógico. você não era ali. Sim. Não é porque eu falo bem, que é aquela coisa toda. Assim, falo bem, falo bastante, né? E eu gosto muito de fotografias. Não é por isso que eu tenho que ficar na Pascom. De repente, eu acabei me encontrando no apostolado da oração. Com as senhorinhas de 80 É anos, lógico. né? Que são Que elas são maravilhosas. inspirações, que porque elas têm vivência. Aula de vida, Sim. né? Ali são aula de vida. É verdade. E lá eu fiz esse trabalho todo e aconteceu uma coisa muito bacana. Na ausência, né? Que nosso padre tira férias, enfim, né? Às vezes, um momento ou outro, né? É um ser humano, ele precisa de um Sim. descanso. Ele começou a convidar um padre chamado Padre Maurício. O Padre Maurício, ele é da Consolata, né? A Consolata, eles são missionários, né? Falando assim para as pessoas, né, que não têm esse conhecimento entenderem de uma forma mais simples. E aí, através do Padre Maurício, ele me apresentou para o Padre James. Nem conheci, assim, Dri, falei pouquíssimas vezes com o Padre James. Olha como Foi que o Deus é bom. suficiente. Eu acho que para ele falar é você. O padre, nossa, Não, eu acho que ele aqui achei o que eu o meu precisava. pote de ouro. Não, e foi muito engraçado, porque minha irmã é ministra da Eucaristia, o Luiz é presente em várias coisas na igreja, e foi comigo a mais. Claro. Não, assim, aqui. A rolha estourou com você. Gente, eu falei, meu Deus, logo. Não, assim, na minha cabeça eu era que não ia ser convidada, porque eu falei, ó, uma é ministra, né? O outro tá ali todo certinho, eu toda atrapalhada, porque comigo, né? Me convidou, hoje eu faço parte, né,
da Consolata, eu sou uma leiga missionária, para as pessoas entenderem. Eu não tenho, né? Para nós sermos leigos missionários, nós precisamos ter o batismo apenas. Sim. E não precisamos ser padres, Tá. não precisamos ser freiras. Nós acompanhamos eles, claro. Sim. Para fazer missões no mundo todo. A Consolata, ela é o mundo inteiro, acompanhante, né? então. Isso, mas assim, a gente põe a mão na massa também. Claro. O padre, ele tá lá dando direcionamento. Sim. Esse ano, com a fé divina, se der tudo certo, eu pretendo ir para Roraima. Vai ser minha primeira missão fora, né, daqui da minha bolha, né? Porque eu falo, gente, na comunidade tudo é fácil. Tem um monte de gente ali para ajudar. Você tá ali na paróquia. Agora sair do seu território. Sair da bolha e vamos conhecer um território que é. você nunca viu. São aldeias indígenas, né? Que eles fazem esses trabalhos. Eles vão para a África, são vários projetos, né? Mas cada qual com a sua cultura e que você também tem você tem que se adequar à cultura do outro. E respeitar também. Então, e aí que entra essa lapidação de julgamento, aí você deixa tudo na sacolinha. Não, e eu vi, e assim, aí, vai é ajudar. lindo, né? Muitas pessoas falam, nossa, que bonito, você vai fazer essa O missão, né? trabalho. Mas, Vi, foram várias críticas também. Tipo, Eu o que você vai fazer imagino. lá? Você tem o Nossa. quê pra ajudar? É. Né? Vai levar o quê? Eu falei, gente, a palavra Porque de Deus. você não ajuda nem a sua comunidade, você não ouve isso. Aí você não ajuda nem aqui a sua comunidade, você vai querer ajudar a outra cidade ou outra região. Olha, gente, a eu gente não já ouvi- faz muito. Exato, eu vi- Sabe por quê? Por ser mulher. A gente já faz muito. Gente, tudo tem que ter uma briga assim, né? Modo de dizer. Porque às vezes você espera que a pessoa vai falar, nossa, Vi, que bacana, eu queria ir junto, né? Tipo, o que eu posso pra ir lá ajudar também? Não, mas o que você vai fazer lá? Uhum. Aí eu falo, gente, levar a palavra. Mas você nem sabe a palavra direito. Eu falei, gente, Deus toca no coração e na hora dá tudo certo. Mas você tem certeza? Sai daqui pra dormir lá no meio de uma aldeia, numa rede, né? Tomar banho num rio. É que não é sobre isso, né, Vivi? Eu falei, mas não é sobre eu, é sobre Deus. De repente, eu preciso passar por esse processo pra eu ser uma pessoa melhor. Porque eu vou que nem eu brinco, né? Que hoje eu moro na igreja, né? Eu só vou pra casa pra dormir. Mas assim, não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque às vezes eu preciso mais do que as outras pessoas. Eu preciso mais de cura, eu preciso mais de oração, eu preciso me encontrar. Então, às vezes as pessoas... É igual esses dias eu ouvi assim, virou beata? Agora não sai da missa? Agora onde você vai é culpado? Mas olha, vai de encontro com o sistêmico, porque a gente só passa a você trabalhar com o sistêmico depois que você vive. Exatamente. E tá sendo igual para você nesse trabalho missionário. Então, por isso tantas críticas que a gente recebe, porque não tá nos manuais, sabe? Não tá nas mídias, não tá em livros. Não. Nós estamos plantando isso e a colheita tá vindo. É isso que é interessante. Acontece, Dri. Às vezes, Acontece. eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Hoje eu tô bem melhor, mas a gente sabe que quem é ansioso, né? E às vezes eu ficava esperando um milagre. Mas assim, gente, qualquer coisinha eu já não dormia hoje. Eu entrego tudo na mão de Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas gente, Deus sabe do meu propósito. Né? Eu tô falando, né, que nem eu falo, é difícil, é até mais difícil do que você tá fora da igreja. Porque se você tá fora da igreja, ninguém vai te julgar. Mas por você estar lá, é muito mais difícil. Eu achava que... Eu falei, as pessoas vão parar de me julgar, né? Porque vão me ver, tô ali na igreja. É o contrário. Nada. Eu sou um ser humano, eu tô em construção, gente. Eu vou falar uns absurdos algumas vezes, eu vou ter algumas atitudes que não são corretas, porque eu sou um ser humano, eu tenho falhas. Aí vem, tá lá na missa todo domingo e solta uma dessa. Então, eu tô lá porque eu preciso mais do que você que se julga, né? Perfeita. Então. E antes eu não falava nada, eu ficava triste, com aquela cara, o olho cheio. Hoje não, hoje eu tô na missa lá, que eu tô precisando, né, gente? Porque se eu fosse perfeita, eu não estaria lá. Exato. Mas eu agradeço muito ao meu filho por conta disso, sabe? Por essa vida espiritual que ele busca, ele acabou levando, tipo, aí não levou só eu, levou a tia. Porque reverbera. E foi. Aí hoje, às vezes, eu chego em casa, depois eu até peço perdão pra Deus, né? Que eles acabaram fazendo uma bagunça lá na mesa de casa. Minha irmã tá fazendo até imagem sacra, né, agora. É porque o padre brincou com ela, falou, porque minha irmã é dentista, pra quem não a conhece, a Vanessa, beijo, né? Beijo. Ainda até me maquiou hoje de manhã, ela falou, vou dar um jeito. Tá linda, Vanessa. E ela, assim, começou fazendo o terço pra ajudar na igreja, ela e o Luiz. Olha que bacana. Aí um dia o padre brincou com ela. Conserta essa imagem aqui pra mim, porque quem faz, ainda ele brincou, quem conserta os dentes das pessoas, né? Mas repara, é verdade, é artesã. Aí deu Jesus, olha a responsabilidade pra Vanessa.
Aí ela não ia falar não pro padre, né? Pegou Jesus e levou. Aí Ai, que esses dias a coisa gente mais tava até brincando. linda. Jesus lá na mesa de casa, todo mundo Ai, olhava pra que ele. coisa Que vai ser linda. Jesus agora nas mãos da Vanessa? E nisso, Dri, restaurou. E Foi não a primeira só isso, o restauração movimento é dela. da restauração da família. Da família, da porque ficava todo Vanessa. mundo olhando. Gente, todo mundo palpitando Jesus. Gente, que Faz história Jesus assim. Aí maravilhosa. e ainda eu falo, caramba, né? Às vezes a pauta da minha casa era outras coisas, né? Às vezes, né? Coisas financeiras que a gente tinha que correr, trabalhar. E hoje eu vejo, eu nunca esqueço, todo mundo olhando para Jesus. O que a Vanessa vai fazer com Jesus? Hoje, Que meu coisa pai, às vezes, tá linda. meio ansioso, né? Porque já é uma pessoa de idade. É que nem essa noite, meu pai tava lá fazendo terço. Aí o Fernando vai e arruma o terço, que ele, que, né, às vezes tem algumas falhazinhas. O Fernando vai lá, finaliza. Não conserta, finaliza. Com amor, é. Com amor. Então, hoje eu vejo meu pai fazendo terço. Aí um amigo nosso que tem essas impressoras 3D, porque essa igreja que nós frequentamos, que não é essa que eu comecei, mas que hoje eu sirvo lá até hoje. Mas o Fernando, para quem não conhece, eu falo, gente, que outra coisa que eu aprendi muito. Eu achava que a Igreja Católica era a Igreja Católica e pronto, acabou. Eu não sabia que a Igreja Católica ela tinha tantas aberturas, né? Ritos diferentes que eu não conhecia. Para mim era missa latina, que eu ia lá todo domingo e tava tudo certo. Gente, eu descobri coisas assim que só estudando e vivendo para ver. Hoje meu filho ele participa, né, do rito bizantino, que uma igreja melquita, que são padres sírios, né? Que o padre, o bispo, são sírios, pessoas assim, divertidíssimas, maravilhosas, que eu falo que eles são mais brasileiros do que muitos brasileiros, né? Que eles amam o Brasil, assim, amam a gente de uma forma tão especial, que são pessoas maravilhosas. E o rito bizantino é aquele rito, Dri, que as nossas avós assistiam aquelas missas que o padre de costa para a assembleia, sabe, assim, tudo mais calmo, canto gregoriano, aquela coisa assim, onde o Luiz se encontrou. Olha que E lá maravilha. uma igreja pequenininha, lá no Paraíso, gente, vão conhecer Nossa Senhora do Paraíso, fazer a propaganda da minha igreja, gente. Vão lá, a igreja Nossa Senhora do Paraíso, ela fica lá no Paraíso, Padre Ziad, uma bênção de pessoa, assim, que... Ai, que gente, tanto ele quanto o bispo Dom Jorge, eles acolheram a gente como se fosse família da gente. Às vezes, domingo, eu tô almoçando com eles e falo, gente, onde na minha cabeça que eu ia imaginar tá almoçando... Porque, assim, pra mim, eu ia na missa, o padre era uma pessoa intocável, né? Era uma pessoa que ficava lá, que não... E hoje eu almoço com o padre, eu almoço com o bispo, a gente sai pra comprar coisinha no shopping, e eu falo, gente, são pessoas igual a gente. A são beleza da vida, são seres humanos. Porque são iguais a nós, só que eles estão servindo. Eles estão, que nem eu brinco, né? Eles estão numa fé espiritual mais, lógico, né? Que eles estão ali, eles trabalham a espiritualidade deles mais que a gente. Mas são seres humanos que têm um coração igual ao nosso, têm medos iguais os nossos. Tudo igual. Mas, assim, é muito bom viver. Aí, domingo, ainda eu ia para casa, porque eu tinha que finalizar um trabalho. Aí, uma pessoa, uma amiga minha lá da igreja, a Rô, que ela é advogada tributarista, professora também, Roberta Boldrin. E aí ela falou, não, eu vou te ajudar aqui, a gente vai fazer o trabalho juntas. Aí começamos a fazer e tal, e me dá ideia daqui. Gente, eu nem fui pra casa, quando eu vi eu já tava na outra missa. Olha, das emendou uma coisa na outra. Emendou, fomos todos almoçar juntos. Aí as pessoas falaram, você não enjoa de estar na igreja? Eu falei, gente, a gente vai enjoar de Deus. Vê o tempo passar. A gente vai enjoar de Deus. E assim, não minto, muitas vezes eu ia na missa, meu Deus, a missa não vai acabar, só ficava olhando o relógio. Tipo, olha como que as coisas mudam. Então hoje a pauta da minha vida, Adri, mudou. Mudou, é a espiritualidade, é o sistêmico que me acalmou, é Deus que me acolheu, Nossa Senhora. E eu fui tendo disciplinas, né? Porque não adianta também a gente pegar esse combo todinho, né? De espiritualidade, de sistêmico, disso, daquilo, e a gente não ter disciplina. Então, hoje eu consigo trabalhar durante a semana, né? Finalizar os meus cursos, as minhas obrigações, o final de semana, né, a minha família, tem as obrigações dentro da minha casa também, que não adianta também eu morar dentro da igreja e não ter as minhas obrigações dentro de casa. Então, eu consigo organizar isso, né, faço as minhas coisas em casa, depois tenho a minha rotina na igreja, a minha rotina com Deus, tem essa parte do servir que, às vezes eu falo, não vai dar tempo. Dá. Uma coisa acontece ali, eu adianto uma outra mas coisa. A espiritualidade mesmo ajeita. E, gente, no meu trabalho, isso reverberou, assim, de uma forma... Porque, assim, eu sempre gostei do que eu fiz, mas eu não sabia, que nem eu falei, como
como que... Às vezes eu ficava assim, eu saía de lá meio... Eu trabalho, né? Quando eu falei, eu trabalho com logística, com trânsito. Então, eu sempre sou muito focada nessa coisa do trânsito. E eu ficava, meu Deus... Tá, eu tô vindo aqui, tô participando, amo as meninas, estão me acolhendo, mas que eu vou levar isso pra minha vida, né? O direito sistêmico, tal, mas aonde eu vou? Era muita informação boa, mas eu não sabia aonde encaixar isso, Dri. Como colocar em prática. Como que eu vou colocar em prática? Aí, estudando com vocês, né? Aí, às vezes, ainda eu pentelhava. Falei, meu Deus, Adriana, o que eu faço? Aí, eu lembro que ainda você falou, não, pensa no comportamento dos motoristas. Pensa, né, lá atrás, como que era o pai dele dirigindo. E eu lembro que vocês falavam de uma forma bem simples para eu entender. E aquilo ia na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, o que será? O que eu vou fazer com isso? E hoje dá certo. Hoje eu vejo o trânsito, né, que a gente sabe que o trânsito nosso aqui não, eu sou de São Paulo, mas no Brasil todo, no mundo, é uma coisa caótica, né? Então a gente um meio de vingança. Exatamente, né? A gente não sabe como que o outro saiu de casa, quem que é o outro, né? Que nem lá na transportadora. Hoje eu lido diretamente com mais de 80 motoristas. E cada um tem uma personalidade diferente. Então, às vezes, eu fico olhando, tá, esse senhor, o que eu posso fazer na vida dele para ele melhorar? Ele já, né, percorreu 7 horas de viagem, chegou lá cansado. Então, assim, o que eu tento passar? Primeira coisa, que eu nunca esqueci que você me disse. Fale para eles que eles são vistos. Depois que eu coloquei isso na minha vida, a coisa foi. Nunca esqueci, Dri, de que você me falou. Falei, Dri, e aí? Que eu, né? Porque eu tava aprendendo, vocês eram minhas professoras. Aí eu ficava, eu acho que você lembra disso. Lembro, Dri, claro. O que eu faço com isso? Aí você falou, ó, começa primeiro falando que você vê eles. Depois do dia que eles entenderam que pra mim, eles lá, os 80, e eles sabem disso. E eles vão me assistir e eles sabem que eu repito Por isso favor. sempre pra eles. Vocês aqui, pra mim, vocês não são número de matrícula de crachá, de admissão. Vocês, pra mim, são visto. Eu vejo cada um de vocês de uma forma. Né? Eu falo, cada um do seu jeito. E né? cada um tem o seu sistema Ai, também. meu Deus, tem. Cada um, Né? uns me dão mais trabalho, outros me dão menos trabalho. Mas cada um. E a partir do dia que eu entendi isso, que eu teria que ter uma disciplina na minha vida, que eu teria que ter Deus presente em tudo que eu fizesse, que eu tivesse. Eu sempre tinha que consagrar a palestra, o meu trabalho, tudo em Deus. E eu tinha que as pessoas, né, eu tinha que viver para passar essa mensagem. Acabou. Hoje eu tenho paz. Hoje eu vou fazer uma palestra, lógico, dá aquele friozinho na barriga. Que é maravilhoso, porque, eu amo. Mas eu vou em paz. Eu vou em paz, porque eles sabem que eu tô fazendo lá de coração. Que todas as vezes que eu vou pro pátio para treinar alguém, né, eu faço, gente, para eles serem 10 vezes melhores do que eu. Com respeito, né? Uns estão aprendendo, outros me dão aula. Com olhar além do treinamento. Não, sempre além do treinamento. O olhar sistêmico é além do trabalho, é além do treinamento, é além do ambiente. É isso que encanta. Exatamente. Às vezes eles estão com muita multa. Mas por quê? O que está acontecendo na sua vida? Tipo, antes, né, a gente entende, mas não era, as perguntas não eram feitas assim, com esse olhar sistêmico. Tá, mas por que você está fazendo essas infrações? Por que você está nervoso? Por que você está dirigindo com essa velocidade? Está acontecendo alguma coisa na sua vida? O que a gente pode ajudar? Hoje, Dri, lá nós fazemos um trabalho também de visitas. Então, o colaborador está doente, né? Porque que bacana. A gente vai até, né? Infelizmente, a gente teve algumas percas, né? Por motivo, nós tivemos um colaborador que me marcou muito, que infelizmente ele faleceu ano passado, né? De câncer. Mas assim, a gente ia lá, fazia visita. Então, é algo mais. Era um pouquinho que a gente ia lá, que eu sabia que o dia dele era melhor. Mas você levando esse brilho você teu levava, aí. Porque eu falava, gente, não é só eu chegar aqui. Tá, qual que são minhas obrigações com a empresa? Eu treinar o motorista, eu dar minha palestra. Hoje, né, eu faço parte do jurídico interno que a gente tem lá, né? Porque nós temos uma empresa aqui, um escritório que faz toda essa parte jurídica, mas dentro da empresa eu sou preposta, eu represento a empresa. Olha que maravilha teu caminho. E foi indo, né? Do nada, de uma conversa com a minha chefe na época, não, vai ser preposta, vai fazer esses processos, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, né? Enfim, deu super certo e hoje até a demissão é humanizada. Então, quando a gente vai fazer o desligamento do colaborador, eu levo o sistema.
Olha, Que assim, maravilha. gratidão por você ter trabalhado com a gente. Infelizmente, aqui seu ciclo, né, Uhum, finalizou, mas a gente já começa agradecendo. Por mais que a pessoa, às vezes, claro. não tenha sido, né, um bom colaborador, mas ele, Mas ele deu o melhor dele, ele deu o mesmo ele melhor. sendo ruim. Mesmo ele sendo do jeitinho, E ele, a ele gente vê contribuiu, isso no né? E sistêmico, antes eu não é. via isso. Então, assim, não Exato. tá, né? Lógico, a gente tá em construção, eu levo assim, não dá mais, tá bom, tchau. Hoje não. Ele contribuiu, ele acordou cedo, ele passou Então, noites em claro. assim, Só que, infelizmente, né? Às vezes por causa de uma postura, ou enfim, por incompatibilidades sim, ali, por razões né, porque são diversas, né? padronizadas. São diversas, não deu certo. Mas ali foi um ciclo que foi finalizado com amor. Mas Acabou. que Não lindo tem. que. Às vezes, né, acontece deles entrarem com alguma ação trabalhista, toda empresa Mas está faz sujeita. parte. Dri, mas é até Mas, mais gente, que leve. lindo isso que você está Você acredita fazendo. que é até mais leve, né? A pessoa entrou lá com a ação, por os motivos dela, mas quando você chega na audiência, as pessoas me cumprimentam. Oi, você que Sim, tá, e né? você é Não é aquela preposta. coisa do ódio, sabe? De Sim, você chegar lá, a pessoa quer te, né? Você faz muitas audiências, você sabe claro. disso. Então, principalmente nessa área trabalhista, é muito pesado. É. Então, a pessoa ali, o reclamante, ele tá com aquele, né, com aquele coração ali aflito, né? Às vezes Amargurado, querendo amargurado, um às vezes. reconhecimento, mas nem Exatamente, às tanto vezes valor. ressentido. E quando eles me veem, tem um outro senhor que é meu parceiro também, que é uma pessoa assim. Não, olha, não tem nem o que dizer de seu Antônio. Eu acho que o que me fez ali me afirmar nessa empresa foi ele. Porque, assim, lá na empresa você fala qualquer coisa assim. O seu Antônio. Sabe aquela pessoa que é referência? Qualquer um Não, o seu conhece. Antônio não pode ficar doente, seu Antônio não pode tirar férias, seu Antônio não pode viver, seu Antônio tem que estar lá. E assim, é uma pessoa tão boa que. Dri, os motoristas ligam para ele 3 horas da manhã. Olha, E ele atende. ele atende. Ele atende, ele dá suporte. Às vezes eu falo, Solícito. com tudo. Ele, sabe aquela pessoa que. E eu aprendi com ele isso lá. Não, peraí, não é só fazer isso. Por isso que eu falo, Deus vai pôr. Quando você tá na Sim. disciplina e tá ali em oração, Deus vai. Pessoas e situações que contribuem Porque quando para eu cheguei lá, eu falei, a gente, sua eu venho do evolução. ônibus, né? Ônibus, motorista coletivo, ele vai embora todo dia pra casa dele, dormir com a esposa, né? Com a família. O daqui não vai, e agora como que vai ser? Sim, Aí veio o seu Antônio, olha, aqui é assim, assim, assim. acabou o assunto. Acabou. Aí comecei a fazer o teste com os caminhões com a carreta. Falei, meu Deus, no ônibus é diferente. Aí veio o Mário. Então, assim, Deus vai colocando. Claro! Não, Vivi, assim, porque, na verdade, o Mário ele foi promovido, é uma pessoa que trabalhava, né, fazendo o que eu fazia, e, né, para ele estava muito pesado, vai a Viviane fazer. Mário, como que você faz? E assim, me ensinou. Então, assim, Deus vai colocando, Dri, e vai dando tudo certo. E vai fluindo, e você vai ganhando mais confiança ainda no que você faz. Porque é você que está movimentando tudo. É a Viviane. É E o às vezes eu sistema pego, da Viviane. Aí, às vezes, o pessoal fala, o Mário é bravo. Gente, Então, depende. comigo é um amor. E É, sou muito grata pra ele, porque às vezes eu ficava meio perdida no caminhão ainda. é o Porque nível de eu vinha confiança que a pessoa tem. Dri, é totalmente diferente. Quando a gente vai fazer o teste prático no ônibus, são vários motoristas que você coloca ali dentro do ônibus, cada um faz o percurso. O caminhão é diferente, é só eu e o motorista. É. Só que a pessoa, eu não sei quem é ela. Uhum. Eu saio sozinha com ela. E se a pessoa me mentiu e não sabe dirigir o caminhão? E aí? Às vezes ela tem a CNH, mas quem É. garante que ela Quem sabe garante? dirigir? E eu tenho que pegar o caminhão, se ela não souber, tem que trazer de E volta. você já vai pronta assim. Não, já vou ali. Totalmente equipada de Não. confiança, né? Ai, gente, ainda eu brinco de que técnica. tem os meninos que ficam lá na portaria, eles falam, Viviane, a gente sabe o feedback do seu teste. Eu falei, sabe nada. A gente sabe. Quando você chega toda descabelada, com os cabelos assim, foi reprovado. Quando você chega dirigindo o caminhão, então, a gente já fica procurando se você não deixou no meio do caminho. Eu falei, ai, gente, como vocês são? Ai, Mas eles isso é falam que demais. pelo meu, assim, né, pelo meu jeito, eles fazem essa leitura, Já né? sabem Aí eles disso. falam quando eu É chego. porque você é muito espontânea. Aí eles falam, quando chega toda feliz, ixi, enganou mais um. Eu falei, gente, não fala assim, que não é assim. Eles falam de uma forma, né, brincando. Uhum. Mas eles falam que sabe o feedback do meu teste, Dri. Pela fisionomia que eu chego na empresa. E quando você toma consciência disso, o que você sente? Eu fico feliz. É? Que eu falo, e às vezes Você eu fico acha que preocupada. une Eu mais falo, a equipe? Você acha que dá mais gás para o lugar de trabalho? Dá. Você acha que dá, com que certeza. isso ganha mais força? O seu lugar de força inspira mais força para os demais? Você acredita que às vezes, pra você ver, não é fácil. Às vezes a gente pega o nosso carro, né,
nosso utilitário, e vai faz uma viagem aí de 3, 4 horas pra praia, vamos pôr assim, né? Uma praia mais longe, a gente já volta assim que não vê a hora de chegar em casa, né? Por mais confortável que nós tenhamos um carro, um banco Sim. de couro, com ar-condicionado, Uhum. você imagina a pessoa dentro de um caminhão. Pois é. Às vezes vai lá, gente, pro Nordeste, um calor de 40 e Estrada poucos atrás de graus, estrada. estrada, trânsito, É. sabe, Ambiente, percalços, temperatura. caminhão que pode ter dado algum problema na rota, porque é um Fome, veículo, sono. sono, preocupado com a família que Sim. deixou. Às vezes eles passam lá no RH, porque eu fico, né, dentro do Uhum. RH, só pra tomar café comigo. Aí Sim. as meninas brincam. Vivi, elas falam que eu tenho uma marca, né? Aham. Que chega lá, oi, bom dia, você quer um cafezinho? E assim, por E já conta desse revigora, cafezinho, né? Dri, eles passam pra me Sim. dar bom dia. Eu entro antes, né? Na época eu falei com a minha coordenadora, né? Com a minha gestora, na verdade, falei, eu preciso chegar um pouquinho mais cedo, porque os motoristas estão reclamando, porque eles chegam mais cedo e o RH tem um horário comercial. Sim, Então, sim. eu entro um pouquinho mais cedo, né? Saio um pouquinho mais cedo, para eu pegar essas rotas que chegam esse horário um pouquinho mais cedo. Que aí eu consigo ver alguns, não são todos, né? Porque são mais de 80, então não tem como ver todo dia, né? Porque um tá para um canto, outro tá para o outro. Mas aí eu fico lá bem de olho neles lá no rastreamento, que hoje Isso é os amor, né? caminhões são equipados, né? Com Uhum. todas essas câmeras, então a gente consegue ver eles com tempo real, né? E eu sei onde cada um tá. E o Então, que tá fazendo. Aí só que eles passam, Dri, pra tomar um café. é. Pra jogar a conversa fora, cansados. Ao invés de ele pra. Ah, Vivi, Porque passei aqui. você, Mas o senhor precisa de alguma Vivi, coisa? você é um ponto de luz ali e de recarga de energia, né? Você não tá ali só servindo um café, a gente sabe disso. Às vezes eu tenho que mandar eles embora. Vá trabalhar, que eu tenho que trabalhar também, meu filho. Porque a conversa fica, tipo, Sim. começa a falar uma coisa, acaba, a gente tá lá falando outra coisa. Mas assim, por essa atenção, todos que passam lá na minha janela do RH, para Maravilha. tomar um cafezinho. E a gente não, quando eu entrei, lógico, né? Eram outras pessoas que faziam muito bem feito também, claro. Mas cada um tem seu jeito, não adianta. Sim, Então sim. ninguém ia lá tomar cafezinho, Mas não. aí você se aprimorou, você Exatamente. se permitiu, né, a se conhecer. É o que você trouxe, o autoconhecimento, a vivência com as constelações, a tua prática na fé, que você se organizou. Então, são camadas do processo que a gente vive individual, que é isso, a colheita é certa. É Isso o que pra mim você como tá mulher, trazendo gente, hoje. aí as pessoas me perguntam assim: "Mas nossa, só tem motorista homem lá? Você trabalha com mais de 80 homens, eles te respeitam". Eu falei: "Gente, eles têm um amor e um respeito por mim Porque você se que respeita graças a". primeiro. Então, aí eu falei: "Logicamente que a gente tem que, né, a gente tem que dar limite pras Sim, coisas, a gente tem que se sim. impor, mas gente, não tem mulheres, não tem problema nenhum É. vocês estarem aí à Um frente". ambiente só Eu digo que eu não masculino, estou né? à frente, eu estou ao lado deles, né. Sim, sim. Logicamente, quem é alguma coisa ou outra, a gente tem que direcioná-los, mas a minha parceria com eles é lado a lado. E hoje nós temos uma mulher lá só, e aí o que que eu fiz? Eu Uma falei: "Gente, parceira. uma mulher só". A dona Roselângela é uma figura. Ela é de Vitória, mas ela sempre vem na matriz aqui, então a gente acaba todo mês vendo ela. Só que qual que é a minha preocupação? Cadê as outras? Onde estão essas mulheres Pois é, todas? convide. Exatamente. Não, aí o que que eu fiz? Eu falei: "Não, gente, eu preciso arrumar mulher pra pôr aqui", porque a mulher, o caminhão da mulher é os meninos Sim. vão ficar bravos comigo, mas o caminhão da dona Roselângela brilha, tem a cozinhazinha. Gente, a mulher Tem balinha, docinho, igual meu Tem. carro. Meu carro, você entra no meu carro, o que que você quer? Ela é Quer mais água com gás, água sem cuidadosa. gás, tem doce, tem tudo. Então a gente tem esse feminino que cuida, que acolhe, né? E isso tá na mulher. E que bom que você se reconheceu e você conseguiu alinhar o seu feminino, o seu masculino e dar credibilidade para esse feminino que, assim, é um encanto. Aí, Dri, que nem eu falo, sempre tá faltando alguma coisa, né? Eu falei: "Não, gente, eu só tenho uma motorista mulher, eu vou atrás". Aí eu descobri um projeto da Mercedes-Benz que chama A Voz Delas. Agora eu participo desse Ai, que projeto pra gente maravilha. conseguir trazer mais mulheres, né, Sim, com caminhoneiras lá pra certeza. empresa. E aí, agora eu acabei de ser convidada também pra Vez e Voz, que é do SESC Senat, que tem SESC CESP, né, que tem parceria com a empresa. E agora eu tô engajada nesses projetos Mas pra olha que gente mulher de trazer mais, negócios. porque eu falei: "Eu quero mulheres trabalhando comigo", né. Mas você é uma fonte mesmo, né, dessa inspiração. E que bom que você pode trazer sua voz. Hoje a gente tá caminhando para o fim, mas que delícia te entrevistar, Viviane. Não seria diferente, né? Que bom, Obrigada, Dri. viu? O pessoal conhecer Gratidão. um pouquinho, né, Obrigado mesmo, porque assim, a sua da vivência, Viviane. ela é maravilhosa e eu tenho certeza que muitas mulheres
que estão assistindo isso devem ter dado aí uma inspiraçãozinha dentro do coração e falou: Não tenham medo de dirigir, eu vou mulheres, fazer parte. vocês são ótimas. E esse projeto que você está fazendo nas empresas, como chama? Voz? Vez e Voz e a Voz Delas. Voz e Voz Delas. Isso, um é um projeto da Mercedes-Benz. Deixa o convite aqui, então, para as pessoas. Nós estamos abertos também. Se quiser escrever aqui no direct do Adriana@Bertanha, do YouTube Resgatando Vozes, eu entro em contato com a Vivi se você tiver esse interesse. Vivi, só Obrigada, gratidão. Adri. Obrigada. O medo passou. Passou tudo, meu amor. Você entregou, você é maravilhosa. E continue sendo essa inspiração. Obrigada. Por favor, por mim, por nós e por todas nós. Obrigada, Gratidão. Adri. E é isso. Gente. Entregue para vocês esse conteúdo com muito amor, com muito Nossa. feminino e com muito masculino equilibrados. É disso que a gente precisa. Se inscreva no canal, você que não se inscreve, dê seu like e também compartilhe os nossos conteúdos para que mais famílias possam ser abençoadas e mais pessoas possam ser inspiradas. Minha gratidão por você e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.